de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 7, e de seguida 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. O culto até aqui tem sido um culto extraordinário, onde a adoração ela tem sido entregue para o nosso Deus, e com certeza Deus agora nos irá entregar uma palavra vinda diretamente do céu para o meu e para o teu coração. 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 7, e se quiserem também registar já 1 Crônicas, capítulo 15, do 1 ao 2. A palavra de Deus, ela nos fala: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a congregação e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Agora 1 Crônicas, capítulo 15, e só 2 versículos, para não ficar só nas minhas palavras, e para que nós possamos ter um entendimento maior daquilo que Deus nos quer falar nesta noite. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor... Até aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, a 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Em primeiro lugar, deveremos entender o que é a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do Senhor. A arca de Deus, ela foi instituída a Moisés, para que Moisés viesse, foi dada à mente de Moisés uma orientação à mente de Moisés, para que ele viesse a fazer uma arca que simboliza a presença do Senhor. Essa arca, ela é feita de madeira, e ela é feita de madeira, e ao ser feita de madeira, ela é revestida de ouro por dentro e por fora. A simbologia da madeira que se encontra na própria arca, ela simboliza a igreja, ela simboliza as fragilidades do ser humano. O ouro que reveste a arca, ela simboliza a deidade de Deus, ela simboliza o poder de Deus, a proteção do Senhor. Por cima da arca, ou seja, é feita em tipo um caixote, e feita de madeira de acácia ou de cetim. Algumas versões da Bíblia nos dizem
que é feita de madeira de cetim, e ao ser feita de madeira, ela é revestida por dentro e por fora, colocada o ouro revestido por dentro, protegendo a fragilidade, como se protegesse a fragilidade do ser humano. E por cima ela tem uma tampa, e essa tampa ela chama-se propiciatório. Ela é feita de ouro, e por cima do propiciatório ela tem 2 querubins, aos quais estendem as suas 2 asas de frente um para com o outro e olhar para dentro da arca, simbolizando o poder totalitário de Deus, simbolizando o reino de Deus, protegendo a arca, protegendo o próprio reino do Senhor. Estão ali aqueles 2 querubins, sabendo que dentro da própria arca estava a vara de Arão, estava as tábuas da lei e estava também o maná, simbolizando o pão. O maná, simbolizando o pão, ele simboliza a palavra de Deus. As tábuas da lei que estão dentro da própria arca, elas simbolizam a lei do Senhor, a lei que Deus queria instituir naquele tempo para o seu povo, para que o seu povo viesse a ouvir, a entender, a compreender e a obedecer à palavra de Deus. A vara de Arão, ela simboliza o poder de Deus sobre o seu povo e sobre todas as demais nações sobre a face da terra. Então, a Arca da Aliança, ela simboliza na sua verdadeira essência a presença do Senhor. Ela simboliza a palavra, ela simboliza a autoridade, ela simboliza os mandamentos, a lei de Deus que seria instituído, que seria dado para todo o seu povo. Mas houve um tempo em que esta mesma arca, que o povo deveria transportá-la em ombros, os levitas de Deus, aos quais o Senhor instituiu para que o povo transportasse aquela arca em ombros quando ela se movia de um lado para o outro, porque o povo, quando andava no deserto, eles tinham o tabernáculo também, e essa arca era colocada dentro do tabernáculo. O tabernáculo também tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, e tinha também o átrio. E esta arca era colocada no lugar santíssimo, ao qual só poderia entrar o sacerdote uma vez por ano, onde ele aspergia o sangue de animais inocentes para que viesse a perdoar os pecados involuntários de um povo. E ele ali entrava, o sacerdote entrava com um sino colocado no seu cinto, e quando ele entrava dali, ele também ia preso por uma corda, e quando ele entrava ali naquele lugar uma vez por ano, aspergia sobre a tampa do propiciatório para que os pecados do povo eles viessem a ser perdoados. Mas houve um tempo em que esta arca ela se perde, e ela se perde no tempo de Eli, um sacerdote ao qual estava confiado a arca da aliança, a arca de Deus, a palavra do Senhor. E quando um dia esta arca estava confiada a Eli, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Diz a palavra de Deus que Ofni e Finéias, eles passaram a perverter a palavra do Senhor. Porquê? Porque o seu pai acabou por também ele denegrir em determinada, por assim dizer, a palavra do Senhor, não ensinando devidamente os caminhos de Deus aos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Diz a palavra de Deus que Ofni e Finéias, eles deturpavam a palavra de Deus, eles denegriam a palavra de Deus. Como eles denegriam a palavra de Deus? Através das suas atitudes. Apesar de, na sua obrigação de verem, a obrigação de servirem a Deus,
eles passaram a usar a arca como símbolo não de adoração, mas de poder humano. E eles começam a usar o seu cargo, a usar a sua situação social para cometer atos indevidos e carnais diante dos olhos de Deus. Começaram a denegrir a Deus, deitando-se com outras mulheres. Eu estava a ver se conseguia contornar até esta parte, mas não tem como. E começaram a deitar-se com outras mulheres, começaram a comer mais ou a servir-se mais da obra do que aquilo que lhes era permitido. E diz a palavra de Deus, irmãos, que naquele tempo, por tão grande incredulidade dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e porque ninguém trai a Deus e fica impune, Deus, diz a palavra do Senhor, Ele manda uma nação para que viesse de encontro ao povo de Israel. E Ele manda essa nação, como em tantas outras circunstâncias da Bíblia, para mais uma vez Ele poder corrigir o seu povo, para mais uma vez chamar a atenção do seu povo, que deveriam servi-lo com zelo, que deveriam servi-lo com amor. Por causa da incredulidade, por causa do desprezo, em uma batalha morrem cerca de 30 mil homens de Israel. Morrem 30 mil homens que, sem perceber que o seu reino, ele tinha deixado de adorar ao seu Deus, morrem numa batalha futilmente, sem honra, sem glória, caem aos pés do inimigo, pura e simplesmente porque quando eles estavam ali naquele lugar, alguém se lembra de dizer: olha, vamos buscar a Arca da Aliança para o meio da batalha. E usam a Arca da Aliança de frente, onde Ofni e Finéias estava ao lado daquela arca, da Arca da Aliança. E usam a Arca da Aliança não como um centro espiritual, não como um centro de adoração, não como o poder de Deus, mas eles usam a Arca da Aliança como um amuleto, como algo que eles levariam à sua frente para que pudessem se servir. Eu faço aqui uma questão. Quando nós estamos na casa de Deus, quando nós temos a presença de Deus, será que nós usamos esta Arca da Aliança como um amuleto no nosso... usamos a Arca da Aliança como um centro de adoração, como um Deus que criou os céus e a terra, como um Deus que deve ser adorado? Ou usamos esta Arca da Aliança quando mais nos convém, quando nós precisamos, quando nós nos lembramos de Deus? Saiba, meu irmão, Deus está atento a todos os nossos atos. Deus está atento ao nosso caminhar, Ele está atento ao nosso andar, Ele está atento e com os olhos fixados à noite, de dia, de manhã, na madrugada, seja em que circunstância for, Deus está sempre atento a nós. Não só como fez ali Ofni e Finéias, que vai buscar a arca, coloca a arca ali no meio da batalha, pensando que Deus, ao qual Ofni e Finéias se tinham esquecido tantos anos atrás, pensando que Deus agora iria derrotar o inimigo, só porque eles se tinham lembrado em uma determinada circunstância de Deus. Amar a Deus, servir a Deus é permanente. Amar a Deus, servir a Deus, transportar a arca de Deus é minuto a minuto, é hora a hora, é diariamente, é mensalmente, é anualmente, até que Deus nos venha buscar. Amar a Deus e servir a Deus não é quando mais nos convém, é quando nós sentimos que Deus, Ele faz parte da nossa vida, Ele faz parte do nosso respirar, Ele faz parte do nosso andar. Servir a Deus e transportar a arca de Deus
é permanentemente servir ao Senhor. Mas diz a própria Bíblia que quando caem aqueles 30 mil homens, quando caem ali na batalha, o inimigo leva a arca da aliança para o país inimigo, para a Síria. E ele os leva ali para a cidade daqueles homens que eram incrédulos, eram adoradores de Dagon. Eles colocam a arca da aliança, colocam Deus no meio da sala onde tinham os deuses pagãos, onde tinha o Deus de Dagon ali naquele lugar. Mas diz a própria Bíblia que a própria arca, que a própria presença de Deus, que Dagon, a imagem de Dagon, ela não se conteve com o poder de tanta glória. Ela não se conteve com o poder de tanta unção da parte de Deus. Dagon, ela não se conteve com o poder da Shekinah, do glorioso Deus que estava presente ali naquele lugar. E diz a própria Bíblia que Dagon, o seu pescoço ele é cortado e a sua cabeça cai por terra, que as palmas das suas mãos, que muitas vezes obrigavam o povo de Deus a se inclinarem, a adorarem a deuses pagãos, então naquele momento as palmas das mãos do Deus pagão de Dagon caem por terra. Porque a maldade, irmãos, por muitas vezes que nós falhemos, por muitas vezes que nós, sem querer ou querendo, nós não sirvamos a Deus, mas ninguém faz mal a Deus e fica em vão. Ninguém que vai contende contra Deus, ele vai ficar da mesma forma. Quem vai contra Deus, quem é contra Deus, vai ter com certeza uma consequência, vai ter com certeza algo que ele irá passar, um processo que ele irá passar para que venha a se consertar diante de Deus. Eu deixo aqui 3 perguntas. Como estás na casa de Deus? Como usas a palavra de Deus? Como te serves da palavra de Deus? Como transportas a arca para a tua batalha diária? Como transportas, irmão? Não é preciso responder. São perguntas para nós virmos a refletir no dia a dia. Quantas lutas, quantas batalhas tu tens? Mas como transportas a arca de Deus? Será que tu, antes de transportar a arca de Deus, estiveste a adorar ao Senhor? Estiveste a servir ao Senhor? Ou só quando veio o inimigo contra ti, agarras na arca como se ele fosse um amuleto, vais levar, colocas na frente da batalha e diz: agora, Senhor, me ajuda, agora, Senhor, me salva. Eventualmente Deus até pode salvar, eventualmente Deus até pode ajudar e Ele vai ajudar, mas para isso o nosso coração, ele tem que se arrepender. Para isso o nosso coração tem que ser um coração contrito, um coração em que a necessidade, a nossa necessidade, ela venha a ser o objetivo de Deus. E a nossa necessidade é a adoração. E o objetivo de Deus é para que nós o venhamos a adorar, a engrandecer, a reconhecer quem de facto é Deus. Diz a própria Bíblia que então a arca da aliança, ela vai para o campo inimigo, está lá no campo inimigo. Mas o poder de Deus, ele se torna tão grande, ele se torna tão ameaçador para o inimigo, que eles são obrigados, ao fim de alguns meses, a mandar a arca para Israel. Eles colocam a arca em
uma junta de bois em um carro, o mandam depois de terem sido tão castigados, depois de terem sido tão flagelados por pragas que Deus colocou sobre aquele povo inimigo. E então esta arca, por caminhos que a Bíblia nos explica em 1 Samuel, que eu aconselho a todos a lerem, ela vai parar a casa a Kiriat Jearim, cidade de Kiriat Jearim, na casa de Aminadab. Mas diz o povo que todos nós sabemos, irmãos, que nós como seres humanos somos um povo que dificilmente aquilo que Deus nos quer dar, nós nos sentimos por satisfeitos. Quando Deus nos dá algo, o ser humano, a carne, ela tende a pedir mais. Deus tinha dado a um povo com uma liderança sacerdotal. Ou seja, Eli, Ofni e Finés era uma liderança sacerdotal. Mas diz a Bíblia que o povo, por não estar contente com Deus, por não se satisfazer das bênçãos de Deus, que Deus estava a derramar, de alguma forma estava a derramar, só a simples proteção de Deus é um derramamento espiritual diário que nós não damos o devido valor ainda nos dias de hoje, porque Deus proteger-te a ti ou proteger-me a mim, proteger a sua família, é um derramamento espiritual sem paralelo, ao qual só por esse facto deveríamos constantemente estar a agradecer a Deus e a engrandecer o nome do Senhor. Mas diz o povo, diz a Bíblia, que o povo não queria agora um poder sacerdotal, ele queria um rei. Ele queria alguém que viesse a direção, ele queria alguém visível, ele queria alguém que eles pudessem ver com uma coroa na cabeça e que os viesse a dirigir os seus caminhos, que viesse a dirigir a sua vida. E diz a Bíblia que Deus, através de Samuel, do profeta Samuel, levanta um rei Saul. E quando este rei ele é levantado, em vez de obedecer à palavra do Senhor, mais uma vez, em vez de reconhecer que o seu reinado, o rei Saul, em vez de reconhecer que o seu reinado era algo que vinha do céu, ele começa também o povo começa também a se esquecer de Deus. Saul começa a deixar de seguir a Deus. Saul não executava as ordens do próprio Deus. Enquanto Saul governou, nunca, irmãos, em mais de 20 anos, nunca se preocupou a ir adorar onde a arca ela estava. Nunca se preocupou a ir buscar a arca para a cidade de comando, para a cidade onde as ordens de facto elas eram efetuadas. Ele começou a agir humanamente, ele começou a agir carnalmente. Quantos de nós que Deus nos coloca em determinados lugares, quantos de nós que Deus nos confia determinados projetos, em vez de procurarmos a arca, em vez de buscarmos a arca, em vez de adorarmos a arca, que é a presença do Senhor, achamos que somos, achamos que podemos, achamos que já nos foi dada uma ordem e que essa ordem agora não precisamos de obedecer a ninguém, achamos que a carne ela pode prevalecer sobre o Espírito, achamos que a carne ela pode fazer aquilo que ela mais lhe apraz ou aquilo que ela mais deseja. Não, meus irmãos. Quem se esquece de Deus não é digno das bênçãos de Deus. Quem se esquece de Deus, por muito que Deus o coloque lá em cima, não é digno
nem sequer Deus de olhar para nós. Foi-te confiado um ministério, foi-te confiado uma família, mulher, esposo, foi-te confiado uma criança, 2, 3. Reconhece e olha para a arca. Foi a presença de Deus, foi a Shekinah de Deus, foi a glória de Deus, foi o querer de Deus sobre a tua vida. Não fomos nós que conseguimos por nós mesmos. Não fomos nós que, ao idealizarmos, que fizemos por mãos próprias, por pensamento próprio. O pensamento, podes achar que até foi o teu pensamento. O querer, podes achar que foi o teu querer. Mas foi Deus que proporcionou para que essa bênção, ela hoje esteja na tua mão. Enquanto Saul governou, nunca se preocupou com a Arca da Aliança. Nunca foi buscar a Kiriat Jearim, a casa de Abinadab. Então eu vos digo, obedecer às vezes é melhor do que sacrificar. Está escrito na Bíblia. Obedecer a Deus, se Saul ele tivesse obedecido a Deus, era melhor do que sacrificar. Sabe porquê? Ele sacrificou o seu reinado, sacrificou o próprio povo, sacrificou a própria adoração. Não adorou, sacrificou a adoração por atos ignóbeis. Sacrificou a sua adoração por o prazer de ser rei, por se mostrar, por se colocar em um patamar acima dos homens e por se achar, ele acaba por cair e levar também o povo, arrastando um povo também para a perdição. A Bíblia, irmãos, ela é fértil em homens que Deus levanta, em homens que Deus chama, mas em homens que a carne, ela prevalece sobre o espírito. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens que foram levantados, milhares de homens, isto não é brincadeira nenhuma, milhares de homens que foram levantados por Deus e que a uma determinada altura, quando eles estão lá em um patamar em que deveriam obedecer a Deus, em que deveriam dirigir o povo de Deus, milhares de homens que acabam por cair, porque acabam por se achar que são mais que o próprio Deus. Ninguém é melhor que o próprio Deus. Ninguém sabe mais do que o próprio Deus. Ninguém deve desobedecer a Deus. Meus queridos irmãos, então Saul acaba por cair. Vocês conhecem todas essas histórias, dando lugar a Davi, um homem de Deus, um homem que é chamado lá de criar as ovelhas, um homem que é chamado lá no campo, entre 8 irmãos, é chamado lá da retaguarda para vir substituir a Saul. Um homem, diz a própria Bíblia, que é um homem segundo o coração de Deus. Mas vocês acham que os homens segundo o coração de Deus, eles também não erram? Só que tem diferenças. Homens segundo o coração de Deus, ele pode errar, mas quando ele erra, ele admite que erra. Homens segundo o coração de Deus, como era Davi, ele errou e muito. Ele errou. Davi, você vai olhar para a história de Davi, ele nunca perdeu uma batalha física, mas a nível familiar ele perdeu várias batalhas. Olhe para a Bíblia e veja o que a Bíblia fala. Começa a ler mais a Bíblia e você vai ver que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, não perdeu batalhas físicas contra outros reis, mas perdeu muitas batalhas em casa. Teve que perder muitas vezes, evangelista Jefferson, dentro da sua própria casa, para transportar a vitória de Deus na casa dos outros, para levar a vitória, o reino de Deus para outras nações.
e mostrar às outras nações que, apesar de ter perdido várias batalhas na sua própria casa, ali nas outras nações tinha que prevalecer a palavra de Deus. Diz a própria palavra que subiu no coração de Davi ir buscar a arca da aliança. Mas, irmãos, até Davi teve falta de visão por momentos. A falta de visão espiritual de um líder leva Deus a retardar a bênção sobre o seu povo. A falta de visão espiritual de um líder leva Deus a retardar a bênção sobre o seu povo. Sabem porquê? Porque quando Davi, ele coloca no seu coração ir buscar a arca da aliança que estava em Kiriat Jearim, na casa daquele grande homem de Deus. E quando ele vai, empreende e buscar, ele junta 30 mil homens do povo escolhidos por ele. Não escolheu levitas. Instituição de Deus. Projeto de Deus. Quando ele vai para buscar a arca, em vez da arca ser transportada através dos ombros dos levitas, segura pelos varais, também eles de ouro puro, colocado em 4 argolas, uma em cada canto da arca, ele vai e pede para fazer uma carroça e coloca a arca em cima daquela carroça. Coloca a arca de qualquer forma também. Será que nós, quando vamos ter para a arca, quando vamos para a casa de Deus, quando vamos para a casa do Senhor, será que nós trazemos conosco 30 mil homens, 30 mil problemas, 30 mil situações? Será que quando nós vamos para a casa de Deus, vamos de qualquer forma, despreparados, como se de uma carroça se tratasse? Será que quando vamos para a casa de Deus, fazemos aquilo que Deus quer que nós efetivamente façamos? E levaram a arca da casa de Abinadab, da cidade de Geba, carro guiado também por 2 homens de Deus, Uzá e Aiô. Mas chegando à eira de Nacon, estendeu a arca, estendeu Uzá a mão à arca, tentou segurar a Deus, tentou de alguma forma se superar a próprio Deus, tentou fazer algo diferente. E diz a Bíblia que Deus abriu ruptura em Uzá. Mas sabem porquê que Deus abriu ruptura em Uzá? Ele abriu a ruptura em Uzá porque o líder, ele não instruiu bem o seu povo. Naquele momento, Davi não tinha instruído bem o seu povo. Naquele momento, ele queria transportar a arca de qualquer forma. Ninguém transporta a arca de qualquer forma e fica da mesma maneira. Ele queria transportar a arca em uma carroça humana, como se de uma mera mercadoria se tratasse. Ali era o símbolo de Deus, era o poder de Deus, o símbolo do poder da glória de Deus, que tinha que ser transportado por homens preparados, por homens que se tinham capacitado ao longo de anos, de décadas, para poder transportar a arca aos seus ombros. Muitos lá fora querem transportar esta mesma arca, querem transportar esta mesma palavra, mas é você que está aqui dentro, é você que se tem preparado ao longo destes anos, que deve levar a arca aos seus ombros, que deve levar a arca às suas costas, que deve levar a arca dentro de si. Ninguém transporta a arca sem obediência, sem ordem. Agora, meus queridos, a arca acabou por ficar
em casa de um outro grande homem, Davi. Ele se entristeceu. Ele, ao se entristecer, ele vai colocar a arca na casa de Obed-edom. Às vezes, muitos querem transportar a arca sem a merecer, imerecidamente. Mas Deus, Ele tem escolhidos. E essa arca que Deus às vezes não deixa transportar e diz assim: vai lá, coloca a arca na casa do meu filho, daquele homem que está lá a orar, daquela mulher que está lá a jejuar, daquele homem que está a clamar pelo seu filho, daquela mulher que está a clamar pelo seu marido. Vai lá, coloca lá na casa de Obed-edom, coloca lá naquele. E sabe para quê, irmão? Porque Ele quer fazer uma grande vitória na tua vida. São muitos os que merecidamente tentam segurar na arca, que tentam agarrar na arca a qualquer custo. Querem muitas das vezes pontapear o próprio companheiro. Querem muitas das vezes magoar homens e mulheres, passando por cima de um, passando por cima de outro. Mas ninguém transporta a arca de Deus de qualquer forma. Ninguém transporta a arca de Deus sem ter uma consequência. E essa consequência, muitas das vezes, é a bênção de outros que estão a clamar lá no oculto, lá na escuridão, que estão a clamar lá num quarto escuro, que acordam na madrugada e estão a clamar a Deus e a dizer: Senhor, quando é que eu posso ouvir a tua voz? E sabem como ele ouviu a voz dele? Ouviu os homens de Davi a fazer assim na sua porta: olha, Obed-edom, está aqui a arca que tu estavas a clamar. Talvez você ache que já merecia ter a arca à sua porta, mas talvez esta noite, quem sabe à tarde, à noite, Deus faça assim na sua porta e diz assim: olha, estou aqui amando o rei Davi para deixar aqui a arca na sua casa. Você só tem que fazer como Obed-edom, abrir as portas e deixar colocar na melhor sala da sua casa a arca da aliança. Durante 3 meses a arca fica ali naquele lugar. E diz a palavra do Senhor que durante 3 meses aquele homem começa a prosperar desmesuradamente. Tudo que aquele homem colocava as suas mãos frutificava. Tudo aquele homem onde colocava os seus pés era-lhe dado por possessão. A riqueza em 3 meses, ela foi visível para todo o reinado de Davi, para todos os soldados de Davi, ao ponto de chegarem ao pé de Davi e lhe dizerem: Obed-edom está a ser abençoado desmesuradamente. Aquele homem não tinha nada, aquele homem quase que pedia, mas clamava a Deus, e hoje ele está a ser um homem próspero. É então que chegamos aqui ao capítulo 15, versículo 1 da palavra do Senhor em 1 Crônicas. Fez também Davi, ouça o que Davi fez agora. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas. Davi compreendeu que tinha errado. Daí eu ter dito que mesmo que os homens sejam escolhidos, mas se arrependerem, Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi ele tinha um coração contrito. Davi ele tinha um coração reconhecedor da sua iniquidade. Davi ele tinha um coração adorador. Davi ele tinha um coração amoroso. Davi ele tinha um coração ao qual se arrependia dos seus atos, das suas iniquidades, das suas maldades. Daí Deus lhe dar uma nova oportunidade. Como é o teu coração?
O teu coração é um coração de adorador, é um coração que se arrepende, é um coração, quando vê que erras, vais lá e pedes perdão. Eu creio que sim, que o teu coração é um coração amoroso. O teu coração é um coração como o de Davi, é um coração forte, é um coração de um homem, de um rei, que ele não queria um reinado frívolo, ele não queria um reinado frio, ele não queria um povo ao qual não tivesse poder, ele não queria um povo ao qual estivesse ali apenas para adorar a um rei, ele não queria um povo ao qual estivesse ali só para olhar para a coroa da sua cabeça. Ele queria, meus irmãos, um povo que adorasse a Deus, que adorasse ao Senhor. Sabem porquê que Davi queria tanto ir buscar a arca para o centro de adoração, a cidade de Israel? Davi não queria um reino frio e cheio de iniquidade e cheio de malícia. Davi precisava da misericórdia de Deus. Davi queria um povo que buscasse a Deus, um povo unido, um povo forte. Davi queria ter um povo sobre o seu comando que fosse forte. Qual é o rei? Qual é o líder que quer um povo que é desunido? Qual é o líder que quer um povo que não obedece à palavra do Senhor? Qual é o rei que quer um povo que não é forte, que não se une, que não se ama, que não se deseja uns aos outros, que não se doem com a dor do outro irmão, que não se alegram com a alegria do outro irmão? Qual é o rei que quer algo assim? Davi ele não era assim. Davi ele queria algo diferente. Davi ele queria a presença de Deus. Davi ele queria a glória de Deus dentro do seu rei. Ele sabia do seu reino. Ele sabia que se a arca viesse para dentro do seu reino, viesse para dentro da sua cidade, para o centro de adoração daquele país, que algo iria ser transformado, que algo iria acontecer. Sabem, irmãos, Davi sabia agora que tinha que preparar um espaço para a arca, tinha que preparar um terreno para a arca, tinha que preparar uma terra para a arca. A terra, muitas vezes, nosso corpo é comparado a uma terra, onde essa terra ela tem que ser preparada. Davi ele preparou aquela terra, mas antes de preparar aquela terra, ele preparou a sua terra, o seu terreno, como centro de adorador, como centro de adoração da vontade de Deus. Colocou na sua mente, colocou no seu coração que a arca ela tinha que ir para um sítio específico, preparar o altar. Davi ele coloca no seu coração levar a arca para que o seu povo viesse a ter uma vida diferente. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Irmãos, Davi sabia agora que não era uma multidão qualquer que poderia buscar a arca. 30 mil homens. Então ele conclama o povo todo, a nação toda. Conclama uma multidão de homens, mulheres, jovens e crianças para ir buscar a arca. Eu nesta manhã, eu também desejava conclamar uma nação, conforme o nosso pastor Robson sempre nos ensinou. Que Deus ele possa conclamar nesta noite, nesta manhã, uma multidão de homens e mulheres para buscar a arca. Uma multidão de homens e mulheres que, estando na presença de Deus, vamos buscar a arca com zelo, com amor, com dedicação, não com frieza, mas com o amor de Deus, com amor que se encontra na palavra de Deus, com amor que só Deus ele pode dar, com amor que só Deus ele pode derramar. Transportar a arca, irmãos, requer intimidade.
Qual é a tua intimidade para transportares a arca que te foi confiada? Qual é a tua intimidade para com Deus? Para, quando abres a Bíblia, pedires algo vindo do céu para derramar para o seu povo, ou para derramar para a tua família, ou para derramar para um amigo, para um patrão, quem sabe? Qual é a tua intimidade para com Deus? Davi, ele sabia que os levitas, eles tinham intimidade. Então Davi agora vai levar os levitas para transportar a arca do Senhor. Leva o povo, conclamou todo o povo. Não escolheu 1, 2, 3, 4, 30 mil. Ele escolheu o povo todo. E quando ele escolhe o povo todo agora, ele com certeza ali à frente do povo, como um verdadeiro líder, 30 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas atrás dele. Tudo para ir buscar a presença do Senhor. A DEF é uma casa de oração que ela está a clamar com o líder à frente, para buscar a multidão, para buscar a presença do Senhor, para buscar santidade, para buscar a glória de Deus, para que a Shekinah de Deus ela seja derramada nas nossas vidas. Tal qual Davi levava aquela multidão atrás dele, os nossos líderes, eles levam multidões também atrás deles. Um líder deu origem a 10, 20, 30, 50, 100 líderes neste momento. Serão 1000, milhares. E então esses milhares, seguindo um determinado líder com uma visão de Deus, vão todos buscar a arca, buscar a presença do Senhor. Assim como aqueles levitas foram buscar a presença do Senhor. Tocar na arca é tocar em um lugar santo. Olhar para a arca é olhar para um reino que todos desejam, mas que nem todos merecem. Tocar na arca é tocar em um lugar santo. Meus irmãos, tocar na palavra de Deus, ela requer reverência. Eu vou-vos contar aqui um pequeno segredo que eu faço. Eu não me apresento diante da Bíblia, eu, pastor João Paulo, de qualquer maneira. Se eu tiver de calções, porque estive a dormir durante a noite, eu vou me vestir. Se eu acordar, pode parecer caricato a vocês, eu vou lavar os meus dentes para falar com Deus. Alguns vão se rir daquilo que eu estou a dizer. Eu vou me lavar as minhas mãos, depois de dormir, lavo as minhas mãos. Lavo o meu rosto, lavo os meus dentes, visto-me decentemente e me apresento diante da palavra de Deus. Sabem porquê é que muitos falham? Porque tocam na palavra de Deus de qualquer maneira. Tocam na palavra de Deus sem reverência. Lembram-se, estão de qualquer maneira, vestidos de qualquer maneira, vão para a frente da palavra de Deus. Não pode ser. Deus, Ele está a olhar para ti, na tua casa, no teu quarto. Então tocar na palavra de Deus, ainda hoje, é preciso reverência. Olhar para a arca é olhar para um reino que todos desejam, mas nem todos merecem. O mundo deseja o poder. O mundo deseja milagre. O mundo deseja situações que não lhes é possível acontecer na sua vida, porque eles olham para a palavra de Deus, olham para o reino de Deus e acham que o reino de Deus é como se fosse a terra de qualquer maneira. Olhar para o reino de Deus tem que se olhar com reverência, porque lá a santidade ela é permanente, lá a santidade ela é eterna, lá a santidade, diz a palavra, que é da eternidade a eternidade. Olhar
tocar, transportar a arca da aliança para os que o servem, só pode ser com zelo, dedicação e amor. Meus queridos, fica aqui esta palavra para os vossos corações, para que a partir de hoje, segundo a orientação do nosso Deus, possamos olhar para a arca da aliança, olhar para a palavra do Senhor de uma outra forma.